Já pararam para pensar como é que a gente aprende a conectar, sei lá, uma palavra com um objeto? Ou até a seguir uma instrução mais complicada? Pois é, a resposta está num procedimento super poderoso da análise do comportamento aplicada. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Olha, tudo isso começa com um processo que é super fundamental, que a gente usa todo santo dia, muitas vezes sem nem perceber. Pensem só no exemplo de uma criança aprendendo que o som mamãe se refere àquela pessoa específica que cuida dela. É tudo sobre fazer conexões. E sim, tem toda uma ciência por trás disso. Então, vamos lá. Vamos mergulhar fundo num procedimento central chamado emparelhamento com modelo, ou, como a gente costuma ver por aí, MTS, que vem da sigla em inglês para Matching to Sample. Eu sei, o nome pode soar meio técnico, mas acredite, é uma ferramenta fascinante e super útil. E não é só para terapeutas, não, é para qualquer pessoa que tem curiosidade em entender como o aprendizado realmente funciona. Basicamente, o que é isso? É um jeito bem estruturado de ensinar a gente a discriminar, a diferenciar as coisas. Pensem em como ensinar uma criança a ver a diferença entre um círculo e um quadrado. Ou um clássico, entre as letras B e D. O MTS dá pra gente um roteiro, uma estrutura bem clara para fazer isso dar certo. Ok, esse procedimento tem duas partes principais, e a primeira delas é o que a gente chama de modelo. Ele é o nosso ponto de partida, sabe? O exemplo que a pessoa precisa igualar. É tipo a chave que vai abrir a porta para a resposta certa. E agora vem a parte interessante, o jeito que esse modelo é usado. Porque veja bem, ele não é só um exemplo qualquer. Ele, na verdade, estabelece a regra do jogo para a resposta correta. É como se ele dissesse para quem está aprendendo: olha, é isso aqui que a gente está procurando agora. Certo. E aí, a partir desse modelo, a pessoa que está aprendendo recebe opções. E é aqui que a mágica do aprendizado realmente começa a acontecer. A meta aqui é clara: escolher a única opção que combina com o modelo. As outras opções, bom, tecnicamente a gente chama de estímulos S-delta, que é um jeito chique de falar as opções erradas. Elas estão ali para sinalizar que, se forem escolhidas, não vai rolar recompensa. São as distrações, digamos assim. Beleza, muita teoria até agora, né? Mas como é que isso funciona na vida real, na hora do vamos ver? Vamos deixar a teoria um pouquinho de lado e espiar o MTS em ação com um exemplo bem clássico. E esse passo a passo ilustra perfeitamente o que a gente chama de tentativa discreta. Pensa só, tem um começo claro, uma resposta específica que é esperada e uma consequência também muito clara. Essa estrutura toda ajuda demais quem está aprendendo a sacar exatamente o que precisa fazer. E o reforço, que pode ser um simples muito bem, faz o quê? Aumenta e muito a chance da pessoa acertar de novo da próxima vez. E agora, preparem-se, porque esse joguinho de combinar figuras é muito, mas muito mais poderoso do que parece à primeira vista. Ele é, na verdade, a base para ensinar conceitos bem complexos, abstratos, coisas como emoções, preposições, até matemática. Então, a gente geralmente começa com o mais fácil: emparelhar coisas idênticas. Uma foto de maçã com outra foto de maçã. Simples. Mas o grande salto do aprendizado acontece quando a gente vai para o emparelhamento arbitrário. Pensa bem, a palavra falada cachorro não tem nada a ver, fisicamente, com um cachorro de verdade, né? Mas a gente aprende a conectar os dois. Essa é a mágica do emparelhamento arbitrário. E isso, gente, é a base da linguagem. E é exatamente assim que a gente ensina os fundamentos da leitura. Um estudo lá de 1973, dos pesquisadores Sidman e Cresson, foi um verdadeiro divisor de águas. Ele mostrou que o MTS podia ser usado para ensinar pessoas com atrasos de desenvolvimento a ler. Isso abriu uma porta gigantesca, um mundo de possibilidades para a educação especial. Agora, se preparem porque o que é realmente impressionante está aqui. Olha só, a gente ensina diretamente duas coisas. Primeiro, a palavra falada carro combina com a foto de um carro. Segundo, a mesma palavra falada carro combina com a palavra escrita carro. E aí, a mágica acontece. Uma terceira relação, que nunca foi ensinada, simplesmente aparece. A pessoa, do nada, entende que a foto do carro também combina com a palavra escrita carro. Ou seja, ela aprende a ler a palavra sem que ninguém tenha ensinado essa conexão específica. É incrível. E esse fenômeno sensacional de aprender coisas novas sem que ninguém tenha ensinado diretamente tem nome. É a equivalência de estímulos. É como se o cérebro começasse a ligar os pontos sozinho, sabe? Ele cria uma verdadeira teia de conhecimento que vai muito, mas muito além daquilo que foi ensinado de forma explícita. O ponto-chave aqui é esse: o aprendizado se torna algo generativo. Ele vira uma bola de neve.
Depois que algumas conexões principais são feitas, a pessoa começa a criar novas conexões por conta própria. Uma habilidade começa a puxar a outra, sem precisar que cada coisinha seja ensinada passo a passo. É exatamente isso que a gente vê aqui. É a enorme diferença entre uma criança que só decorou e consegue recitar o alfabeto e outra que, de fato, entende que aquelas letras representam sons e que, juntas, elas formam palavras. O primeiro caso é só memorização. O segundo é compreensão de verdade, é entender como as coisas se relacionam. Então, vamos amarrar tudo isso. Fica bem claro porque o MTS é muito mais do que um joguinho de combinar coisas, né? Ele é uma ferramenta super poderosa que está no coração de como a gente ensina e aprende, desde as coisas mais básicas até as habilidades mais complexas que se possa imaginar. Esse procedimento todo mostra pra gente que, partindo das coisinhas mais simples, das diferenciações mais básicas, a gente consegue construir um entendimento super complexo. E isso faz a gente pensar no potencial gigantesco que existe nos fundamentos da aprendizagem. Se dá para ensinar habilidades tão avançadas a partir de bloquinhos tão simples, que outras pontes de conhecimento será que a gente consegue construir? O que mais a gente pode ensinar e aprender se entendermos de verdade esses princípios? Fica aí a reflexão.